Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e este é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 2, semana 2. Bons estudos! Esse vídeo foi preparado especialmente para você, estudante do 6º ano do ensino fundamental, e na semana 2 o tema é Região e Regionalismo, as características da nossa mineiridade. Nessa semana você vai estudar os conceitos de ecoturismo, patrimônio histórico e conhecer as marcas do regionalismo mineiro em suas diferentes manifestações artísticas e religiosas. Bons estudos! O ecoturismo no Brasil. Esse termo ecoturismo ele foi introduzido no Brasil no final dos anos 80 e seguindo uma tendência mundial de valorização do meio ambiente. A Embratur, o Instituto Brasileiro de Turismo, iniciou em 1985 e o projeto Turismo Ecológico, criando 2 anos depois a Comissão Técnica Nacional, constituída conjuntamente com o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, primeira iniciativa direcionada a ordenar o segmento. Ainda na mesma década foram autorizados os primeiros cursos de guia especializados, mas foi com a Rio 92 que esse tipo de turismo ganhou visibilidade e impulsionou um mercado com tendência de franco crescimento. Em 1994, com a publicação das Diretrizes para a Política Nacional do Ecoturismo, da Embratur, e pelo Ministério do Meio Ambiente, o turismo ecológico foi nomeado ecoturismo, segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. A prática do ecoturismo ela pressupõe o uso sustentável dos atrativos turísticos, e esse conceito de sustentabilidade, embora ele seja de difícil delimitação, ele se refere ao desenvolvimento que é capaz de atender às necessidades da geração atual sem comprometer os recursos para a satisfação das gerações futuras. Ou seja, a geração atual consumir de forma consciente para que as gerações futuras tenham a possibilidade de consumir os recursos também. Em uma abordagem mais ampla, visa promover a harmonia dos seres humanos entre si e com a natureza. Então, utilizar o patrimônio natural e cultural de forma sustentável tem representado a promoção de um turismo ecologicamente suportável em longo prazo, economicamente viável, assim como a ética e socialmente equitativo para as comunidades locais, exigindo aí uma integração ao meio ambiente e um incentivo à conservação do patrimônio natural e cultural, em busca de uma consciência ambientalista. Ou seja, quando se desenvolve práticas de ecoturismo, tanto a comunidade quanto o meio ambiente se beneficiam mutuamente dessas práticas. Para abarcar então a questão do regionalismo mineiro, vamos estudar agora o conjunto paisagístico das Cachoeiras do Tombo da Fumaça. O tombamento estadual do conjunto paisagístico das Cachoeiras do Tombo da Fumaça, ele foi aprovado pelo Conselho Curador em 11 de agosto de 1999, sendo determinada sua inscrição no livro de tombo número 1 do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, e no livro tombo 3 do tombo histórico das obras de arte históricas e dos documentos paleográficos ou bibliográficos. Essa formação geológica que permitiu o aparecimento das Cachoeiras do Tombo da Fumaça no rio Jequitinhonha demorou milhares de anos para se constituir como marco natural. Estavam situadas em região ocupada até o início do século XX por uma série de etnias indígenas do tronco linguístico Macro-G, denominadas genericamente de botocudos. O conjunto de corredeiras era um lugar simbólico de referência para a ocupação da região do Jequitinhonha devido ao entrave que significou a navegação e transporte de mercadorias. Então, nos primeiros anos do século XIX, o ouvidor de Porto Seguro instalou um quartel nas imediações do Salto com o intuito de garantir a ocupação e navegação do rio Jequitinhonha, bem como inibir o contrabando e ataques indígenas. Em torno do quartel do Salto, surgiu a partir de 1808 o povoamento denominado
Salto Grande, que é a atual Salto da Divisa. O rio Jequitinhonha se divide em duas partes, Rio de Pedras e Rio de Areia. O trecho onde se situam as corredeiras figurava o ponto extremo do Rio de Pedras. O afunilamento causado pelos rochedos, obrigando o grande volume de água a seguir pelo estreito corredor, que formava uma série de corredeiras e cachoeiras que assombravam os observadores pela violência e pela sua beleza. Chegou a hora de testar os seus conhecimentos. Lembre-se de que é importante você fazer pesquisas e consultas para realizar a atividade com maior êxito. Primeira atividade. De acordo com a leitura inicial, quais são as principais semelhanças e diferenças entre turismo e ecoturismo? Existe alguma atividade semelhante no lugar onde você mora? Descreva. Para responder a atividade 2, é importante que você leia o texto Patrimônio Imaterial de Minas Gerais. De acordo com o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, os bens culturais de natureza imaterial são aquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em atividades, ofícios e seus modos de fazer. Celebrações, expressões teatrais, plásticas, musicais ou lúdicas, e também lugares tradicionais, que fazem parte da história do Estado, como mercados, feiras e santuários, que abrigam práticas culturais coletivas. Em Minas Gerais, temos 7 patrimônios imateriais, veja a seguir. O primeiro patrimônio imaterial: o modo artesanal de fazer queijo de Minas, nas regiões do Cerro e das serras da Canastra e do Salitre. 2. O toque dos sinos em Minas Gerais, São João del Rei, Congonhas, Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Diamantina, Sabará, Cerro e Tiradentes. 3. Ofício de sineiro, São João del Rei, Congonhas, Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Diamantina, Sabará, Cerro e Tiradentes. 4. Folias de reis. 5. Modo artesanal de fazer o queijo na região do Cerro. 6. Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte. E 7. A comunidade dos Arturos. Você conhece ou participa de alguma dessas 7 atividades caracterizadas como patrimônio imaterial do nosso estado? Se sim, escreva a sua experiência. Caso sua resposta for não, pesquise sobre uma das atividades e registre no caderno. 3. Observe a imagem e responda. Temos uma imagem, uma bela cachoeira ao fundo, e em primeiro plano temos aí alguns sacos que aparentam ser lixo, né? Tem um tênis ali. Então observe essa imagem para responder. De acordo com o texto e a imagem acima, quais são os pontos positivos e negativos na prática de ecoturismo? Quais são suas sugestões para que o ecoturismo seja sustentável e não impeça que as gerações futuras possam conhecer nossas cachoeiras, reservas e parques? Seja bem criativo na sua resposta. Observe o mapa abaixo e responda às atividades 4 e 5. Esse mapa ele demonstra aí o Parque Nacional da Serra da Canastra, que foi criado em 1972, com uma área de 715 km² e uma altitude que gira em torno de 300 a 1.496 metros de altitude. 4. Cite as principais cidades mineiras que compõem o Parque Nacional Serra da Canastra. 5. Pesquise o motivo que torna o queijo canastra um dos patrimônios imateriais de Minas Gerais. Chegamos ao final de mais uma explicação do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 2. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Inscreva-se no canal, indique para seus colegas e bons estudos.